Então, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou a representante juvenil da 28ª Região Tradicionalista e de acordo com o tema que o MTG propôs para nós, para essa mostra folclórica, eu não escolhi nenhum folclore específico. Então eu vou falar e abranger para vocês, num geral, todo o folclore da mulher. Mas para isso, quando eu vi esse tema, a primeira coisa que eu me perguntei é o que é o folclore. Então a gente pode descrever como folclore todo o hábito e costume que é passado de geração em geração por meio da tradição oral. Então não está escrito em lugar algum, mas as pessoas acabam praticando. Entendendo então o que é folclore, a gente pode perceber que toda a vida da mulher é um folclore. Até porque a vida da mulher é envolvida por muitas coisas místicas que aconteciam. Até porque naquela época não tinha muito recurso. Então as mulheres elas tentavam achar explicações para coisas que às vezes não tinha. Então a medicina, se elas tinham uma dor de barriga, alguma coisa, elas procuravam algo no campo, algum produto medicinal para elas se tratarem por a medicina não ser tão evoluída. Então a vida da mulher sempre foi muito difícil, muito complicada, pois a mulher em sua maioria aqui no Rio Grande do Sul ela era agricultora, pois quando os homens saíram da estância, ela assumiu todo esse cargo. E o grande problema que aconteceu na vida da mulher foi dela se doar muito aos outros e pensar muito pouco em si mesma. Então, alguns momentos complicados que ela passou na história, além do preconceito que ela sofreu, foi também o momento do parto, pela falta de medicina. Então, o filho tinha que nascer de parto normal, independente se tinha condições ou não. E também algumas mulheres herdaram hábitos, como benzer e costurar. O hábito de costurar ele é muito interessante, porque a mulher só estava pronta para o casamento se ela soubesse costurar e cozinhar. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada fato folclórico que elas tinham o hábito. Eu garanto que algum desses vocês mulheres já ouviram. Da menstruação, acreditava-se que a mulher ela não podia lavar o cabelo, porque ela ficaria louca, né? E isso é uma coisa muito decorrente, então nas minhas entrevistas eu percebi que tem senhoras de uns 40 e poucos anos que ainda não entraram na menopausa, que elas ainda respeitam isso. Também não se podia usar nada da coloração vermelha, pois acreditava-se que ia chamar muito mais o sangue. Então beber coisa vermelha nem pensar, porque causaria hemorragia. Outro fato, já envolvendo para a busca de um pretendente, era que a mulher deveria escrever o nome do pretendente embaixo do seu sapato. Não vou escrever nada, mas enfim, escrevia o nome. E dela colocava o calçado no pé e saía andando e falava: a cada passo que eu der é uma chance a mais que eu tenho com você. Elas acreditavam que o homem ia ficar submisso a elas fazendo isso. E também, então, elas já tinham conseguido um pretendente, agora elas iriam casar. O casamento em si é um folclore. Eu lembro que na mostra de quando eu fui interna, falava sobre as vestimentas e muitas comentaram sobre o casamento. Inclusive a mulher usar branco é um folclore, porque não eram todas que podiam. Então a minha avó ela não se casou de branco, ela se casou de azul, pelo motivo, ela fala que foi porque ela não era pura, mas sim porque a mãe dela tinha morrido há pouco tempo e ela não se sentia à vontade ainda. Mas falando mais no modo abrangente, no modo geral, as madrinhas assinavam o barrado do vestido, pois acreditava-se então que elas seriam as próximas a casar. A moça que estava solteira, ela devia tomar banho na mesma água que a noiva tomou antes do casamento. E o homem de maneira alguma podia ver o enxoval, que era costurado pela mãe dela, numa máquina tradicional como essa que minha avó costurou para as filhas dela, o enxoval. E que ela deveria usar algum artefato que sua avó usou, para causar assim muita sorte. Envolvendo agora a mulher que queria ter um filho, que ela queria engravidar, mas ela tinha muita dificuldade, falavam para colocar um potinho de açúcar na janela, pois assim a cegonha pegaria o açúcar e daria então um filho a ela. E muitas mulheres fazem isso até hoje. Então a mulher engravidou. Agora ela quer saber se é menino ou menina. Muito se fala sobre pendurar aliança e se a mulher está tendo movimentos horizontais, é uma menina, e verticais, seria um menino. Ou também pelo tamanho da barriga. Se com 6 meses a mulher ainda não tem 120 centímetros de barriga, é um menino. E se ela tem mais de 120, quer dizer que é uma menina. Ou se a pele dela ficar muito macia, muito hidratada, é um menino, pois acredita-se que a menina rouba a beleza da mãe. Para criar laços com o pai, é muito importante que quando ele estiver dormindo,
a mulher coloque a mão dele sobre a sua barriga, pois acredita-se que os laços serão eternos entre o pai e o filho. Se a mulher tiver dor de dente enquanto estiver grávida, é bom que ela mude de lado na cama, sem o marido perceber. A hora do parto, para minha avó era muito complicada, ela teve 12 filhos. Então, ela usou sempre a mesma tesoura para cortar os cordões umbilicais. Então, essa tesoura foi usada para todos os 12 filhos dela. E também ela conta que o primeiro filho dela, quando eu fiz uma entrevista com uma parteira, a Dona Teresa, ela falou que era muito difícil as mulheres terem parto normal se elas tinham um quadril muito achatado, muito reto. E eu vejo hoje o corpo da minha avó e eu penso, meu Deus do céu, como ela conseguiu? E ela falou que o primeiro teve 4 quilos. Então ela sempre relata que foi muito difícil. E fazendo essa pesquisa eu descobri sobre algum folclore que a minha família tem, que é de de enterrar o cordão umbilical perto da árvore mais perto da casa e mais fértil. Pois daí acredita-se que a criança também vai ter uma vida próspera e muito fértil. Inclusive o meu está enterrado lá perto de um pé de ameixa. Outro fato que eu percebi na minha família é da mulher ter desejos e não ser correspondidos. A minha prima tem uma coxa de galinha aqui atrás. Eu até coloquei na minha amostra, assim, porque a mãe dela sentiu vontade, era muito tarde, não tinha mais como, e ela foi coçar e a minha prima nasceu com isso. Um fato, sério, muitos fatos engraçados. Inclusive esse rádio, a minha avó, por parte de mãe, ela ouvia as novelas, né? Naquela época eram todas por rádio. Quando alguém falecia, elas faziam novena para essa pessoa que tinha falecido na novela, mesmo que elas não conhecessem, mas elas sentiam um laço muito de amizade, então elas se sentiam na obrigação de fazer uma novena. As meninas eram presenteadas, as que tinham mais condição, pelas bonecas de porcelana, e as que tinham menos eram pelas bonecas de pano. Isso aqui era usado para tomar sol. Até agora eu não entendi, né? Porque é todo vazado, o sol ultrapassa. Isso. E também de coalhar o leite dentro de jarros de barro, inclusive colher marcela na Sexta-feira Santa. Então essa Sexta-feira Santa eu fui para casa da minha avó e a gente colheu esse favo de marcela para mim trazer para mostrar para vocês. Eu sou da religião luterana, então a gente tem a OASE, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, que surgiu em 1899 na Alemanha. Então eu trouxe aqui algumas fotos da OASE, que era realizada na cidade de Farinhas Alpestre, que é um distrito da cidade de Alpestre pertencente à minha região, que é um grupo muito ativo, e essas senhoras, elas deviam ser casadas já para participarem, e na minha igreja elas são muito ativas. Inclusive eu fiz entrevista com a Dona Alta, que ela participa, e ela também é uma mulher tradicionalista. Para a mulher, eu percebi que as raças influenciavam muito na cultura que elas tinham. Por exemplo, a mulher negra, ela não acreditava tanto nesses hábitos, mas a Dona Eva, que eu entrevistei também, ela me conta que ela não podia sair de casa sem pedir bênção a seu pai. E também, quando elas ficavam mais velhas, elas não eram chamadas de senhoras, mas sim de donas. Então, quando eu fui fazer a entrevista, minha mãe sempre me falou, você não chama ela de senhora, você chama ela de dona, porque senão ela fica muito ofendida. No meio tradicionalista, que eu não podia deixar de incluir, eu cheguei à conclusão de que as cirandas são sim um folclore, pois elas são passadas de geração em geração. Então eu tenho muita vontade de que minha filha participe de uma ciranda. E eu entrevistei a Simone, ela foi prenda da minha região, e esse camafeu foi usado por todas as suas irmãs para as cirandas, inclusive o que eu estou usando foi de uma prenda da minha entidade, e a gente usa também sempre mesmo. E ela também naquela época contou que eles usavam luvinhas para participar, né? Então ela me doou o arranjo e o vestido também, mas eu não tive a oportunidade de trazer. Então eu concluo assim de que a vida da mulher é um folclore, tudo o que a mulher fazia tinha um porquê, tinha um significado. E eu também procurei falar com homens para ver como eles identificavam isso. E eles falaram que viam uma saída para tantos problemas que elas tinham. Então elas acabavam dizendo, ai mãe, tô com fome. Ou outra coisa, melhor, eu tô com dor de cabeça. Ah, faz um chá de Marcela. Mas elas não tinham certeza se a Marcela ia curar a dor de cabeça. Então, seria isso. Fico aberto para alguma pergunta de vocês.
Tá bom, obrigada. Eu tenho uma lembrancinha. Depois o pessoal passa e pega. Tá bom. Obrigada.